O assunto de hoje, então, diz respeito ao contrato de fiança. Vamos analisar o que o Código Civil traz acerca desse assunto, ok? Vamos lá. Vejam só, começa esse assunto no artigo 818 do Código Civil. O Código divide esse capítulo da fiança em três partes. Primeiro, ele trata de disposições gerais, depois efeitos da fiança e, finalmente, a extinção da fiança. Começa no 818 dizendo que, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Observem que o contrato de fiança é um contrato acessório, né? A fiança, ela é, e esse 818 traz um conceito desse contrato, né? Ela é também chamada de caução fidejussória, né? Que é diferente da caução real, né? A fiança, ela é uma garantia pessoal, né? E não uma garantia real. A caução real, né? A garantia real, vocês estudarão no curso específico lá de direito das coisas, direitos reais, quando falarão sobre penhor, hipoteca, que são espécies de garantias reais, né? Então, a fiança, o contrato de fiança, é justamente essa promessa feita por uma pessoa, ou até por mais de uma pessoa, que pode ter mais de um fiador, né? Essa promessa, como diz o 818, de satisfazer a obrigação de um devedor, né? Evidentemente, caso o devedor não venha a cumprir, né? E a ideia desse contrato de fiança é assegurar ao credor o cumprimento da obrigação, né? Caso não seja cumprido pelo devedor, tá? Ainda sobre o contrato, o artigo 819 do Código diz que exige que a fiança seja feita por escrito, né? Então, observem que existe uma solenidade a ser respeitada, uma forma especial a ser respeitada, pode ser para um instrumento público ou particular, mas tem que ser escrito, né? Fiança verbal não existe, tá? Além disso, o mesmo artigo 819 diz que não admite interpretação extensiva, né? Na prática, isso significa que o fiador só responde mesmo pelo que estiver expresso no contrato de fiança, né? Acho que dá para ir até mais longe, né? Se houver alguma dúvida quanto à interpretação, ela deve ser solucionada em benefício do fiador, certo? O artigo seguinte, o artigo 820, né? Deixa claro que a fiança ela pode ser estipulada mesmo sem a anuência do devedor, ou até mesmo contra a sua vontade. Está bem claro isso no 820. E por que é assim? Porque a fiança ela é um contrato que é celebrado entre credor e fiador, né? É dispensável a presença do devedor afiançado no contrato de fiança, né? Então, o contrato de fiança, a fiança, esse negócio jurídico chamado fiança, pode ser concretizado sem o consenso do devedor afiançado, né? Ou até mesmo, aliás, né, contra a sua vontade, como deixa claro o artigo 820. Né? E por quê? Repito, porque ele não é parte nessa relação jurídica decorrente do contrato de fiança. Tá? O artigo 821 estabelece que as dívidas futuras podem ser também objeto de fiança, mas o fiador, neste caso de dívidas futuras, né, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor, né? Então, claro, a fiança pode garantir uma obrigação atual, mas também pode ser futura, como está claro no artigo 821, né? E se for uma obrigação, uma dívida futura, né, a fiança só, digamos, produzirá efeito, né, contra o fiador, ou seja, o fiador só pode ser cobrado disso, evidentemente, quando se fizer certa e líquida, né, a dívida garantida, até porque sem isso também não dá para cobrar. Tá? A dívida pode ser futura, mas o devedor
o fiador só pode ser acionado quando ela for líquida, quando for certa a obrigação que dele será cobrada, né? O artigo seguinte estabelece que, não sendo limitada a fiança, compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador, né? A fiança, ela pode ser limitada, e se ela for limitada, ela não pode se estender, né, além daquilo que foi pactuado no contrato, né? A responsabilidade do fiador fica adstrita àquilo que consta no contrato, né? Ele só responde até determinada quantia ou até certa data, conforme pactuado no contrato. Se ela não for limitada, né, se a fiança não for limitada, né, em relação à obrigação principal, né, então significa que ela abrange, é isso que está dizendo esse artigo, ou abrangerá, né, todos os acessórios da dívida principal, né? Então, estamos falando, aí, inclusive, despesas judiciais, tal, desde a citação do fiador na ação, né? Então, estamos falando desses acessórios da cláusula penal do contrato, de juros moratórios, dos juros, dos acréscimos legais, né? Como diz aí, despesas judiciais, inclusive honorários advocatícios, honorários periciais, etc., né? Isso se a fiança não tiver um limite estipulado no contrato, né? O artigo 823, né, ainda tratando desse alcance da fiança, né, da leitura dele, você percebe que a fiança pode ser de valor inferior, né, ao da obrigação, né? Imagine que você se torna fiador de um débito de 500 mil reais, mas até o limite de 100 mil. Isso é possível, né? E também pode ser contraída em condições, evidentemente, menos onerosas, né, do que a obrigação principal. Então, não é possível uma fiança que não garanta o valor total da dívida, certo? Jamais pode ser superior, né? Jamais a garantia pode ultrapassar o valor, pode ser um valor superior ao garantido inicialmente ou mais onerosa. Então, imagine para uma dívida de 500 mil reais, eu, como fiador, garanto o valor de 1 milhão. Não é possível isso. O 823 deixa bastante claro isso. Se, por um acaso, o valor, o débito afiançado, né, for menor do que a garantia, né, não se anula a fiança. Observe a parte final lá. Não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Então, não se anula a fiança. O que se faz é reduzir a garantia até o montante do valor da obrigação principal afiançada, certo? Não se anula toda a fiança. O artigo 824 diz que as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. A exceção estabelecida neste artigo, o complemento do parágrafo, não abrange o caso de mútuo feito a menor. Então, a fiança, lembra que eu disse que ela é um acessório, né? Se você está contratando, celebrando uma fiança, é porque existe uma obrigação principal a ser garantida, né? A fiança depende da validade, da exigibilidade dessa obrigação principal, certo? Se essa obrigação principal for nula, evidentemente ela é inexigível e é insuscetível de fiança. É isso que está dizendo o artigo 824. Né? Será, né, observem a parte final, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Então, será suscetível de fiança a obrigação, mesmo quando for nula, se essa nulidade resultar da incapacidade pessoal do devedor. Tá? A ideia aí é resguardar o credor do risco de não vir a receber do incapaz, né? Agora, observe o parágrafo único, né? E que
que deixa claro que nessa exceção da segunda parte do 824, né, não está incluído o caso do mútuo feito a menor. Então, se essa incapacidade pessoal resultar da menoridade, ou seja, de uma questão de idade, né, é isso que está dito aí, a nulidade do débito acaba implicando, sim, na da fiança. Né? Não pode ser garantido algo nulo. Tá? E é claro que está procurando não incentivar, né, ou desestimular o empréstimo de dinheiro feito a menor. Lembrem do que diz, vocês já estudaram o contrato de mútuo, artigo 580, alguma coisa, 587, acho que 588, né, que o mútuo feito a menor sem autorização do representante legal, ele não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Está lá no capítulo do contrato de mútuo. Né? Então, é claro que se feito a menor devidamente autorizado pelos pais, né, ou tutor, se for o caso, é evidente que aí vale, mas caso contrário, não. O artigo 825, da leitura dele, fica claro que o credor não é obrigado a admitir qualquer pessoa como fiador. Tá? O credor tem a liberdade de recusar a pessoa indicada para figurar como fiador. Né? Em que situações? Se não se tratar de uma pessoa idônea, se tratar de alguém que não possui bens suficientes para cumprir a obrigação, né? E se não se tratar de alguém que seja domiciliado no município, né? Onde tenha que se prestar a fiança. Né? Porque isso, nessa última hipótese, porque nesse caso fica mais difícil se morar em município distinto, pode tornar mais oneroso para o credor avisar, por exemplo, do inadimplemento do devedor afiançado, etc. Né? E, finalmente, no que diz respeito às disposições gerais, né, o artigo 826 estabelece que se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, né, o credor passa a ter direito de exigir que ele seja substituído. Né? Evidente isso, o contrato de fiança, o objetivo dele é garantir o cumprimento de uma obrigação, né, que foi assumida pelo devedor afiançado, né, e a insolvência ou incapacidade pode jogar por terra essa garantia. Então, evidente, e tem lógica essa disposição do artigo 826, certo? Entrando nos efeitos da fiança, diz o artigo 827 que o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação da lide que sejam primeiro executados os bens do devedor. Esse é o chamado benefício de ordem. Né? O parágrafo único, inclusive, usa essa expressão. O fiador que alegar o benefício de ordem a que se refere este artigo deve nomear bens do devedor, sítios no mesmo município, livres e desembargados quantos bastem para solver o débito. Então, observem que o benefício de ordem, alguns chamam de benefício de execução, ou benefício de execução. Né? É esse direito que o fiador tem de exigir que o credor primeiro acione o devedor principal. Né? O que significa isso? Que primeiro ele vá atrás dos bens do devedor principal, primeiro sejam executados os bens dele. Certo? Se ele invocar esse benefício de ordem, né, que deve ser feito expressamente pelo fiador, e olha lá, até a contestação da lide, né, ele tem que nomear, ele tem que apontar, ele não pode só pedir ao juiz exercer o seu direito, né, o benefício de ordem, ou para exercê-lo, ele precisa dizer, apontar, indicar bens do devedor que se encontram no mesmo município que possam ser penhorados, ou seja, livres e desembargados, como utilizado pelo artigo 827. Né? E suficientes, inclusive, para cobrir o débito que está sendo cobrado.
né? O artigo 828 abre exceções a esse 827, né? Ele deixa claro que o fiador não pode alegar, né, não pode se defender em relação ao credor, alegando esse benefício de ordem ou exercendo esse seu direito, né, se ele renunciou expressamente no próprio contrato de fiança a esse direito, né, a esse benefício de ordem, né? Então, haveria lá uma cláusula no contrato de fiança, ele abrindo mão do benefício de ordem, né? No contrato de fiança ou num documento à parte, mas, enfim, tem que ser algo expresso, né? E, aliás, neste ponto, há quem entenda que se essa renúncia antecipada do benefício de ordem ocorreu no contrato de adesão, ela não vale, né? Porque não seria uma cláusula restritiva de direito que veio imposta, que teria sido em tese imposta num contrato de adesão, que é aquele em que não se discutem as cláusulas, o teor dele, né? Então, há um forte entendimento aí que escapa aí do texto direto do Código Civil, né, do texto expresso do Código Civil, que diz que se esse benefício de ordem foi renunciado, se a renúncia a ele ocorreu no contrato de adesão, então aí não seria nula essa renúncia. Mas não está aí escrito isso no Código, certo? É um entendimento. Também, né, além dessa possibilidade de renunciar expressamente, se ele se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, né? Também neste caso, o fiador não pode se aproveitar desse benefício de ordem, né? Se ele pactuou, se ele contratou, assinou o contrato de fiança, estipulando uma cláusula de solidariedade. E aí ele é responsável ao mesmo tempo pelo débito, né? E, por fim, se o devedor for insolvente ou falido, né? A insolvência ou a falência gera o concurso de credores, né? E uma vez reconhecida, né, ou decretada a falência, os bens deixam de ser livres para pagamento da dívida. Então, neste caso, não pode o devedor, o fiador, se aproveitar desse benefício de ordem, tá? O artigo 829, né, ele diz que a fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão, né? Esse artigo 829, fiança conjuntamente prestada, é a chamada cofiança, né? Quando tem mais de um fiador garantindo a mesma obrigação, né? Aliás, abrindo um parênteses aí, fala-se, se ouvirem ou lerem por aí, subfiança, né? Então, primeiro, a fiança prestada por mais de um fiador, quando tem mais de um fiador garantindo a mesma obrigação, cofiança. Subfiança seria o contrato, né? Alguns autores mencionam isso, é aquele contrato pelo qual alguém afiança a obrigação do fiador, certo? Seria uma subfiança. E ainda se fala em retrofiança, né? Que surge quando o fiador exige do devedor um outro fiador, né? Para o caso de ele vir a exercer o seu direito regressivo. São terminologias utilizadas aí por alguns autores que vale a pena mencionar, tá? Mas esse artigo 829, né, ainda por falar em responsabilidade solidária, como mencionamos, né, diz esse artigo 829 que se houver mais de um fiador, né, e não tendo sido especificado o quanto cada um deles assumiu, né, o quanto da dívida, né, cada um deles assumiu, então, neste caso, cada um responderá solidariamente pela dívida do afiançado, tá?
isso significa que o credor pode acionar qualquer um dos fiadores, né, exigindo a dívida toda. Tá? O parágrafo único desse 829 também deixa claro que o benefício da divisão, né, ele só existirá se houver uma estipulação. Tá? Uma vez convencionado esse benefício da divisão, cada fiador só responde pela parte que assumiu no contrato, né? Pela parte que realmente contratou, né? Pela quantia, pela proporção, pelo percentual que contratou. Tá? Então, imagine uma dívida de 100 mil reais, né? Tendo 2 fiadores que estipularam esse benefício da divisão, né? O credor só pode reclamar 50 mil de cada um, né? Se houver inadimplemento do devedor. É bem diferente da solidariedade, quando ele pode acionar qualquer um dos fiadores para exigir a dívida toda. Certo? Os artigos seguintes que abriram aí também, 830 e 831, né? Ainda falando sobre a responsabilidade do fiador, né? Observe que esse artigo 830, desse artigo, né, você constata que pode haver uma limitação da responsabilidade de cada um dos fiadores. Né? Então, cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida pela qual fica responsável. Né? E, neste caso, ele não pode, em hipótese alguma, né, ser obrigado por um valor superior. Né? Então, imaginem 3 fiadores, né? Uma dívida de 500 mil reais, né? O fiador X, Y e Z, né? E estipulou-se lá no contrato que o fiador X é responsável por 300 mil, e o fiador Y por 100 e o fiador Z por 100, né? Se o devedor principal não efetuou o pagamento, ele só pode demandar, o credor só pode cobrar de cada um desses fiadores respeitando o limite desses valores estipulados no contrato. Né? Já lá no artigo 831, né, o fiador que pagar integralmente a dívida, né, em caso de solidariedade, né, ele fica subrogado de pleno direito nos direitos do credor. Né? Mas ele só pode demandar, ou seja, acionar os outros fiadores pela respectiva cota de cada um. Tá? É a chamada aí subrogação legal, né? A subrogação que decorre da própria lei. Esse é o direito regressivo, inclusive, que um fiador tem se pagar toda a dívida. Certo? Acrescenta o parágrafo único desse 831 que a insolvência de um dos cofiadores, né, havendo solidariedade entre os cofiadores ou no benefício de divisão, né, faz com que a parte de sua responsabilidade, que era da responsabilidade desse insolvente, né, seja distribuída entre os demais cofiadores que ainda que não são insolventes. Né? Isso no momento de se exigir a prestação. A ideia é realmente garantir o cumprimento da obrigação. E é essa a razão de ser do contrato de fiança. Né? O artigo 832 fala que o devedor responde perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar e pelos que sofrer em razão da fiança. Então, o fiador tem direito de se reembolsar, podendo... Percebam que nós estamos falando aí de uma responsabilidade do devedor perante o fiador. Tá? Não é mais do fiador perante o credor. Então, olha, o devedor responde perante o fiador, né, por todas as perdas e danos que este pagar, que o fiador pagar, né, e pelos que sofrerem razão da fiança. Né?
Então, o fiador tem direito de se reembolsar de tudo isso, podendo cobrar do devedor tudo aquilo que gastou, né? Seja com a dívida principal, com os juros, com as multas, né? Com as despesas de processo, com certidões, transporte, perdas e danos, eventuais outros prejuízos, certo? Enfim, tudo aquilo que ele desembolsou em razão da fiança, né? O artigo seguinte, o 833, deixa claro que o fiador tem direito de cobrar do devedor os juros desse desembolso, né? Então, ele paga a dívida, né, da obrigação principal, e ele tem direito aos juros do que ele desembolsou, né, de acordo com a taxa que foi convencionada, né? E se não foi, aí serão fixados, aí volta para aquela discussão do artigo 406 do Código Civil, né? Juros moratórios legais devem ser fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E aí tem a discussão se isso diz respeito à taxa Selic atualmente, ou aquele artigo lá do Código Tributário 161, parágrafo 1º, né? Eu prefiro até o do Código Tributário, mas enfim, esse está longe de ser pacífico, esse entendimento. O artigo 834 fala que quando o credor sem justa causa demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Atenção, eu vejo que é interessante isso, né? O credor, né? Se o credor sem uma justa causa, sem um motivo justo, demorar a execução iniciada contra o devedor, né? Se o credor, né, sem justa causa, demorar nessa execução que ele propôs contra o devedor, pode o fiador promover o andamento. Observem que o fiador não pode entrar com a ação, cobrando o valor principal. Está dito aí que quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor. Então, o credor propõe uma execução contra o devedor, certo? E aí, para o andamento do processo, né, sem motivo justo, sem uma justa causa, como diz o artigo, pode o fiador promover o andamento desse processo, né? E a ideia aí é evitar que sua responsabilidade aumente, né? E ele acaba tendo que arcar com outras consequências, com um valor maior, inclusive decorrente da demora do andamento do processo, né? O artigo 835 diz que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Então, está claro aí, o fiador pode se exonerar da obrigação, né, a qualquer momento, se a fiança tiver sido assinada sem limitação de tempo, né, por uma duração ilimitada. Mas ele fica obrigado ainda, por todos os efeitos decorrentes dessa fiança, né, por mais 60 dias após notificar o credor da sua intenção de não mais figurar como fiador. Tá? Isso no caso de contrato por prazo indeterminado, né? Atenção aí, que acho que vale a pena essa observação, há uma discussão quanto ao contrato de locação de imóvel urbano. Lembrem que o contrato de locação de imóvel, nós analisamos a Lei 8.245 de 91, né? E a verdade é que a Lei 8.245 de 91, a Lei de Locações, lá no artigo 39 dela, né, diz que o fiador do inquilino permanece responsável pelos aluguéis e acessórios da locação até a efetiva devolução das chaves do imóvel locado, né? Já tem decisões jurisprudenciais nesse sentido que fazendo prevalecer esse artigo 39 da Lei 845 em prejuízo desse 835 do Código Civil.
E o fundamento para isso está lá nas disposições transitórias, né? Disposições finais transitórias do Código Civil, no artigo 2036, que diz: a locação de prédio urbano que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida. Então, o artigo 2036 do atual Código Civil, né, com base nele, tem se aplicado, na verdade, no caso de fiança em locação de imóvel urbano, né, tem se aplicado nesta questão da exoneração da fiança, né, não o artigo 835 do Código Civil, mas sim o disposto na lei especial, que é a lei 8.245 de 91. Há entendimento contrário, tá? Mas saibam que é possível debater esse assunto sobre qual texto de lei seria aplicado nesse caso. Tá? Finalmente, o artigo 836 do Código Civil estabelece que a obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Tem uma disposição clara, inclusive lá no direito das sucessões, que trata disso. As dívidas, elas são herdadas também, são transmitidas aos herdeiros, mas até os limites das forças da herança, até os limites do que eles receberam de herança. Né? Então, se o fiador vier a falecer, né, as suas obrigações, como diz aí o 836, são transmitidas aos seus herdeiros. Mas essa responsabilidade da fiança por parte dos herdeiros fica limitada não só até as forças da herança, mas também limitada ao tempo decorrido até o óbito do fiador. Né? Depois que o fiador morreu, ele não é mais responsável pelas dívidas. Né? Aí as dívidas que tinha antes, as obrigações que tinham antes, aí sim são transmitidas. Mas até a data, ao tempo decorrido até o seu óbito, né? E também limitada restrita aos limites das forças da herança. Ok? No último tópico do capítulo do contrato de fiança, o Código Civil trata da extinção dela, né? Da extinção desse contrato. Diz o artigo 837 que o fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito à pessoa menor, que para ter lógica, inclusive, como o que já dissemos. Então, o fiador ele pode se defender em relação ao credor, né, apresentando argumentos que digam que lhe são pessoais, aí diz, exceções que lhe forem pessoais. E, além disso, ele também pode apresentar alegações, se defender apresentando alegações que se referem à extinção da obrigação e que competiriam, na verdade, ao devedor principal. Né? Então, é possível, inclusive, ocorrer a extinção da fiança por conta dessas exceções, desses argumentos de defesa. Né? São situações, são alegações, exceções pessoais, por exemplo, para terem uma ideia, né? O acordo, por exemplo, feito somente entre credor e devedor, né? Não obriga o fiador. Né? Está lá no capítulo do contrato de transação isso. Né? A nulidade da fiança é algo que o fiador pode alegar. Né? Além disso, coisas próprias, né, do devedor principal, o fiador pode alegar, né, por isso está escrito aí opor exceções, né, pode alegar como defesa o pagamento, a prescrição, né, e assim por diante. O artigo 838, né, diz que o fiador, mesmo que solidário, né, ele fica desobrigado se o credor, sem a sua anuência, conceder moratória ao devedor. Né? O que significa isso? Um novo prazo, né, a dilação de prazo após o vencimento da dívida. Né?
essa dilação, esse novo prazo, pode, por exemplo, diminuir a capacidade financeira do devedor, né? Pode torná-lo insolvente, né? Então, por isso que o código autoriza que o fiador, nesse caso, fique desobrigado, né? Também fica desobrigado se tornar impossível a subrogação nos seus direitos e preferências, né? Em razão de ato do credor, né? Como está lá no inciso 2. Né? Então, imaginem que o fiador, quando paga a obrigação principal, né, ele assina o contrato de fiança para garantir o cumprimento da obrigação principal. O devedor da obrigação, o devedor principal não paga, o fiador paga. Aí o fiador tem ação, se subroga nos direitos do credor, né, contra o devedor. Ele pode cobrar do devedor depois. Né? Então, se tornar impossível essa subrogação ou dificultosa, né, nos direitos e preferências em razão de um ato do credor, também fica o devedor desobrigado. Um exemplo disso. Imaginem que o credor, quando foi contratar lá com o devedor, né, ele pediu um fiador, certo? E aí o fiador também assinou, mas além disso, ele pediu, por exemplo, uma garantia a mais, uma hipoteca, certo? E o devedor prestou essa hipoteca, era um empréstimo lá, por exemplo. Né? E o devedor prestou, realizou essa hipoteca. Né? Imagina que, neste caso, né, quando o devedor fez a hipoteca de um imóvel, por exemplo, em favor do credor, além da fiança, né, o fiador, ciente disso, falou, bom, aqui eu estou tranquilo para ser fiador, porque se eu assinar como fiador, ainda tem, além da fiança, tem uma casa garantindo lá o pagamento, tem um imóvel garantindo o pagamento, então não tem problema eu ser fiador. Ele contava com isso. Né? Imagina que depois que se celebrou isso, o credor renunciou ao direito real de garantia de hipoteca. Né? Ou, por exemplo, não promoveu o registro da hipoteca no cartório de registro de imóveis. Né? São fatos do credor, né, praticados pelo credor, que dificultam a subrogação nos direitos e preferências por parte do fiador. Né? O fiador, ao se subrogar nos direitos do credor, a hipoteca passaria a ser a favor dele. Acontece que o credor renunciou a isso, dificultou a vida do fiador. É uma das hipóteses em que torna, que gera desobrigação do fiador do contrato. Né? E também, como diz o inciso 3, se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. O que ele está tratando aí é da dação em pagamento. Né? A dação em pagamento ocorre quando o credor aceita em pagamento da dívida, né, um bem diverso daquele estipulado no contrato. Ou seja, ao invés de dinheiro, aceitou um carro em pagamento. Né? E depois perdeu esse carro por evicção. Né? Imaginem isso. Ocorrendo a evicção, né, a regra seria a obrigação inicial ressurge. Né? Acontece que vai ressurgir, né, sem o reaparecimento da fiança, porque, nesse caso, o fiador fica desobrigado. Né? Finalmente, o artigo 839 diz que, se for invocado o benefício da expulsão e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. Já vimos que o fiador pode invocar esse benefício da excursão, que é o benefício de ordem. Né? E quando ele faz isso, ele aponta para o credor, olha, os bens do devedor são esses, certo? Então execute primeiro os bens dele. Né? Imagine que o credor demora nessa execução, né? E o devedor cai em insolvência, se torna em insolvência.
né, diz o 839 que, nesse caso, o fiador fica exonerado da fiança. Né? Ele fica exonerado das suas obrigações. Né? Se ele conseguir demonstrar que aqueles bens que ele havia indicado, quando invocou o benefício de ordem, né, quando era possível a penhora, eram suficientes para a solução, para o cumprimento, para o pagamento da dívida afiançada. Isso só não aconteceu porque o credor retardou-se na execução, ou seja, atrasou a execução, não promoveu a execução, né, e o devedor ficou insolvente. Né? Então, é outra hipótese de exoneração do fiador, né, que pode implicar claramente, evidentemente, na extinção da fiança, certo? Essas são as regras, então, previstas no Código Civil para o contrato de fiança, ok?